Bom dia, senhores acadêmicos. Estamos aqui iniciando mais uma de nossas aulas de Direito Família e hoje vamos tratar da curatela. A curatela que não se presta a colocar em família substituta a pessoa que está num quadro de incapacidade, de deficiência. Normalmente, essa pessoa permanecerá no seio da sua própria família. Diferentemente da guarda, tutela e adoção, que se louvará de uma família substituta. Aqui adotará todos os mecanismos possíveis para que a família possa lidar diretamente com o seu deficiente, com a pessoa que está necessitando desta representação para os atos da vida civil, que poderá lidar melhor com ele com afeto, que conhece suas limitações, que sabe de sua responsabilidade nesse contexto. Portanto, a curatela será dada a um curador fora da família apenas quando não tivermos ali cônjuge, companheiro, ascendentes, irmãos, filhos, tios. Só em última hipótese, quando não tiver algum parente consanguíneo. Porque os legitimados para ajuizarem a ação de interdição nas varas de família, e essa ação de interdição, no final, culminará com uma sentença declaratória, nomeando um curador para esta pessoa que está necessitando, de acordo com a sua deficiência e incapacidade, para ser representada nos atos da vida civil. Os legitimados inicialmente para o ajuizamento desta ação estão previstos aí na legislação. Inicialmente é o cônjuge ou o companheiro que o deficiente, o enfermo, ou interditando, ou curatelado tiver na sua vida. Mas se ele não tiver cônjuge, a esposa ou companheira, na sequência buscar-se-á o ascendente, que serão os seus pais, sua mãe, seu pai, se houver. Não havendo os ascendentes, analisa se eles têm filho maior ou capaz, que poderá resolver isso. Não tendo, portanto, cônjuges, companheiros, ascendentes, descendentes, que são os filhos, analisa-se ainda os colaterais até o 4º grau, que são os irmãos, tios e até sobrinhos. Mas, caso inexista esses parentes consanguíneos, o juiz fará a indicação de um curador que seja da sua confiança, que seja pessoa idônea. E a legislação até traz essa possibilidade de, se tratando de pessoa idônea, de confiança, dispensar a cautela, porque se exige a cautela em relação ao curador, que irá administrar os bens, o patrimônio do curatelado, da pessoa que foi submetida a essa interdição. A maioria deles tem um patrimônio que precisa ser gerido, bem administrado por essa pessoa que será o curador, que irá assisti-lo, representá-lo nos atos da sua vida, cuidar de sua pessoa, de seus bens, patrimônio, ser zeloso, diligente, quando necessário, pleitear em juízo a venda do seu patrimônio para a aquisição de medicamentos, dos seus interesses. Este curador, que a própria legislação admite em determinados casos que o juiz dispense essa caução, mas nós sabemos que os dispositivos da tutela são aplicados subsidiariamente a esse universo da curatela, salvo aqueles que colidirem, conflitarem com procedimentos específicos da curatela.
E lá entre esses dispositivos da tutela que serão aplicados aqui na curatela, nós vamos encontrar a responsabilidade do juiz de forma direta e pessoal e de forma subsidiária. Quando o juiz, por exemplo, não exige caução e nem tampouco exigir ou decretar a exoneração do curador, ele pode responder de forma subsidiária pelos danos, as perdas e danos, prejuízos em decorrência dessa omissão. E ele responderá de forma também omissiva quando não fizer a nomeação do curador ou deixar de fazê-la em tempo oportuno. São dispositivos que estão lá na tutela que aqui também se aplicam ao universo da curatela. Os dispositivos da tutela aplicam-se subsidiariamente aos da curatela naquilo que não colidir em procedimentos específicos. E é de lá da tutela também que nós vamos encontrar as prestações de conta. O curador deve fazer as prestações de contas, o balanço, com receitas, despesas. Todas essas exigências poderão ser feitas e acompanhadas pelo Ministério Público, que é o fiscal da lei, atuando como custos legis. Nós dizíamos, portanto, que os legitimados para o ajuizamento da ação de interdição, que culminará com a nomeação de um curador para o interditado ou curatelado, poderá ser ajuizado pelo Ministério Público. Quando se tratar de doença grave, a doutrina fala também de loucura furiosa, ele que irá ajuizar essa ação de interdição. E quando for ele que ajuizar essa ação de interdição, o juiz deve nomear um curador ad lite para o interditado, para o curatelado. Chama-se curador ad litem. Ad litem. Então, nessas circunstâncias, o Ministério Público estaria ali fiscalizando, enquanto fiscal da lei, custos legis, atuando custos legis em prol do curatelado. Mas ele seria o próprio autor da ação na condição de substituto processual. É preciso, portanto, ter esse curador ad litem para cuidar dos interesses do tutelado ou curatelado. Há outras questões importantes nesse universo de curadores que irão afigurar aí no contexto do processo de interdição que gerará um curador para o interditado. Nós temos circunstâncias em que uma pessoa, estando grávida, e o pai da criança falece, e ela ainda não exercia o poder familiar sobre essa criança, porque temos aí uma situação de gravidez, onde se fala de um nascituro que poderá nascer. Nesses casos será nomeado um curador ventrix para o nascituro, porque não se sabe se esta pessoa, essa mulher grávida, era casada, tinha uma união estável, de modo que ela está grávida, o pai da criança faleceu e ela não exerce o poder familiar ainda sobre esse nascituro. E é preciso, nessa circunstância, portanto, nomear um curador ventrix para o nascituro que, ao chegar nascendo com vida, deverá ter patrimônios, e esse curador ventrix vai ficar zelando, protegendo do patrimônio que esse nascituro poderá herdar com o falecimento de seu pai. Noutras circunstâncias, observamos que, às vezes, a mulher grávida já é interdita ou já foi interditada. E, nesse caso, o curador dela também será curador do nascituro. E observamos ainda, nesse universo dos curadores, que há um dispositivo no Código Civil que fala que a mãe ou o pai
que é interditado e que possui curador, tendo filhos menores, essa curatela é extensiva aos filhos menores e aos seus patrimônios. E há ainda um caso curioso, é que temos lá na situação de pessoas que resolvem nomear curadores especiais por meio de testamento, ato de disposição de última vontade, quando eles resolvem, por exemplo, reconhecer a paternidade de uma criança. E junto com esse ato de reconhecimento, eles também já deixam nomeados um curador especial para acompanhar, proteger o patrimônio dessa criança. Às vezes essa criança já nasceu e já tem até um tutor. E o exercício da tutela será concomitante com o desse curador especial, nomeado por esse ato de disposição de última vontade. Nós devemos analisar que, às vezes, o curatelado, o interditado, possui patrimônio e condições financeiras. E, deste modo, aquele que está exercendo essa curatela poderá receber uma módica gratificação e as despesas que ele tiver no exercício dessa curatela, ele poderá receber do patrimônio do tutelado, do curatelado, do interditado. Esse é um dispositivo que nós vamos encontrar aplicado subsidiariamente porque ele vem lá do universo da tutela. Então, havendo condições financeiras, o patrimônio do curatelado, do interditado também, ele poderá pagar uma módica gratificação àquele que está exercendo esse cargo de turador. As despesas que esse curador teve no exercício dessa curatela constituíram títulos, com juros, correção, para no final, nas prestações de conta, ele poder habilitar e receber. Mas digamos que o curador falece. Antes de prestar as suas contas, esse dever de prestação de contas é extensivo aos seus herdeiros e sucessores, que serão chamados. Nós vamos observar outro aspecto muito curioso aí nesse contexto, além dessas fiscalizações de apresentar balanços, prestações de contas. Algumas pessoas poderão apresentar escusas para o exercício do cargo de curador. A exemplo do que se dá lá no cargo de tutela. Aqui estamos buscando a aplicação subsidiária do que está lá no dispositivo próprio, no capítulo próprio para a tutela. O novo Código de Processo Civil já trata desse contexto conjuntamente. As escusas que podem ser apresentadas por tutor e curador. E, aliás, o novo Código de Processo Civil de 2015 trouxe as variadas mudanças sensíveis, alterações que tínhamos lá no Código Civil. Uma delas era o prazo, que lá no Código Civil, para apresentar a escusa, era de 10 dias. O novo Código de Processo Civil, que é uma legislação adjetiva e que tem aplicação imediata, reduziu esse prazo de 10 para 5 dias. Então, agora, a pessoa nomeada para exercer o cargo de curadora terá o prazo de 5 dias para apresentar as suas escusas e até antes mesmo de firmar o compromisso. Porque curadores fazem um compromisso judicial. Com a cartório assina o compromisso de bem zelar, cuidar pela pessoa e patrimônio do interditado, fazer as prestações de conta, não ser desidioso, negligente,